falar que o grande teste da Lumon não foi o Cold Harbor, e sim esse momento com a escolha do Mark. Vem aqui nesse vídeo, eu vou te explicar tudo direitinho. Então, vamos nessa! Mark. Fala pessoal, eu sou o Pedro e chegou a hora de comentar as visões de vocês sobre o grande final de Ruptura. Mas eu também vou comentar alguns mistérios que ficaram em aberto e também algumas perguntas que na verdade já foram respondidas. Bom, no vídeo de sexta, no final explicado, eu dei a minha visão sobre o que eu acho que é o Cold Harbor. Mas, na verdade, o Cold Harbor vai muito além dessa cena aí com a Gemma. Eu ainda acho que o Cold Harbor tem a ver com superar algum trauma muito pesado. Como, por exemplo, foi a Gemma. Ela usando as mesmas roupas do passado, ela viu e desmontou um berço sem isso ativar nenhum gatilho nela. Nem durante o processo, nem depois, quando ela sai da sala. Só que uma coisa que muitos estão comentando é que, na verdade, isso deu errado. Já que o Mark invadiu a sala e a Gemma confiou nela. Aquela não era a Gemma Auri, que é casada, que, tem toda a história com o Mark. E sim, era uma outra pessoa que nem tinha nome, ela nem se lembra do próprio nome. Então o fato dela ter confiado em um homem estranho pra ela, um homem todo ensanguentado que dizia ser o seu marido, foi a prova que, na verdade, não. O projeto não deu certo, já que isso, não deveria ter acontecido. Eu discordo disso, porque o Cold Harbor em si, na minha visão, tem muito mais a ver com superar trauma, superar uma dor, como foi nesse caso a Gemma. A Gemma entrou na sala, virou uma pessoa totalmente diferente, viu o berço não ativou nenhum gatilho nela e ela desmontou como se fosse nada, sabe? Quando ela voltou a ser a Gemma, ela teve um surto ali e tal, porque ela tava vendo o Mark após tanto tempo. Mas não ficou tipo, chorando, nada parecido, porque viu o berço. Ela não se lembra do berço. Então, nesse caso, sim, o Cold Harbor deu certo. A própria atriz que faz a Gemma, a Ditchen Latchman, até comentou que acredita que todos os internos da Gemma, na verdade, têm um instinto natural de confiar no Mark, mesmo sem saber quem ele realmente é ou do relacionamento passado dos dois. Então, por isso, a Gemma do Cold Harbor e a senhora Casey confiaram nele. Mas nessa cena do Mark salvando a Gemma na sala do Cold Harbor, que acontece o grande experimento da Lumon. Não tem a ver com a Gemma, e sim com o Mark. E o maior exemplo foi o final dessa temporada. O Mark interno salvou a Gemma, tirou ela dali, mas, ao invés dele também sair e ficar com ela, ele escolheu a Halle, porque ele, como Mark interno, não tem nenhum sentimento ou afeição pela Gemma, mas tem pela Halle, e essa escolha dele só mostra a grande força do chip de Ruptura. E é aí que eu concordo, a Lumon, na cagada, teve uma prova ainda maior da grande força do chip de Ruptura, que é até maior do que eles mesmos, talvez estavam esperando. Porque, por exemplo, Irving e Dylan, eles gostam da mesma pessoa dentro e fora da Lumon. Parando até para pensar, a Halle também. A Halle gosta do Mark e a Helena, como ficou subentendido em vários momentos, ela também desenvolveu uma afeição pelo Mark. Mas o Mark não. O Mark, ele é um ser, mas que tem essa mente dividida em duas partes. Parte da sua mente gosta da Halle e a outra parte gosta da Gemma. E por isso que o Mark é o grande experimento da Lumon. Ele sabe quem é a Gemma, sabe do seu passado, sabe do que aconteceu, escolheu ajudá-la, mas ele não sente nenhuma afeição por ela, não tem sentimentos por ela. Logo, ele não escolheu ela e escolheu ficar com a Halle. Da mesma forma que se fosse o Mark externo ali, ele iria direto e ir embora com a Gemma e Halle. Sinto muito, sabe? E isso, essa divisão da mente do Mark, que mostra a grande força do chip de Ruptura. E eu digo que isso aconteceu na cagada porque, na verdade, não era pra acontecer. O Drummond ia matar o Mark se não fosse pela Lorne. Ou seja, a partir do momento que ele terminou o Cold Harbor, o Mark se tornou descartável. Mas aí no dia seguinte, quando o Jamie Egan e o Dr. Mauer pararem para ver as câmeras de segurança e verem a cena do corredor, eles terão uma surpresa até maior e, por que não, melhor do que eles esperavam. Mas aqui, até quem sabe, viajando na maionese, será que tudo isso não pode ter a ver com a reintegração? Porque assim, na reintegração, você na verdade deveria unir as duas mentes em uma só. O Mark não completou o processo, mas deu início a ela. Então tanto o Mark externo quanto o Mark interno
tinham flashes ali, lembranças da sua outra vida. O Mark externo lembrava de algumas coisas da Lumon e o Mark interno de coisas fora da Lumon, sabe? Como, por exemplo, ele tendo relações com a Gemma. Mas será que só do fato deles terem começado o processo, ao invés deles unirem as duas personalidades do Mark em uma só, isso, na verdade, só as separou ainda mais? Isso, na verdade, fez os Marks serem cada vez mais diferentes e pensarem diferentes, ao ponto de, né, ter esse maior exemplo no final da temporada? Sim, seria a reintegração, mas ao contrário. Ao invés de juntar as mentes, na verdade, só as separou ainda mais. E se isso for verdade, cara, a Regab, ela só sobe no nível de incompetência, porque, pelo amor de Deus. O Mark termina a segunda temporada correndo ali pelos corredores com a Halle, com os dois sem nem saberem para onde estão indo. Eles estão apenas de um local para ficarem sozinhos e curtirem, talvez, o último momento juntos. E detalhe, o Mark todo ensanguentado. E essa camisa que ele tá usando me lembrou muito a Future Form da Insider, que é um estilo mais formal, mas que tem a tecnologia que só a Insider oferece. Ou seja, não desamassa no corpo, não desbota, não tem odor, ajuda na evaporação do suor, assim como as tech t-shirts como essa aqui que eu tô usando. A tecnologia da Insider está presente em vários tipos de camisa, seja camisa manga longa, gola V, regata, até em casaco, bermuda e nas cuecas. Meu amigo, a cueca da Insider é dos deuses, ela é muito confortável, eu tô falando muito sério. Mas se você acha que a Insider é apenas para os homens, é aí que você se engana, porque ela também tem para o público feminino, tendo tops, biquínis, calça wild, mini saia, cropped e muito mais. Todas tendo conforto e tecnologia que só a Insider tem. E como estamos no mês do consumidor, se você usar o cupom GOODNERD, você ganha 15% de desconto em todo o site da Insider. Mas todo o site está em promoção. Então, somando o meu desconto com os descontos que já estão no site, você pode chegar até 35% na sua compra. Então conheça a Insider aqui no link na descrição. Voltando, falando no doutor, muitas pessoas não entenderam aquela fala dele. Você vai matar todos eles. Ele fala isso quando o Mark, né, tá fugindo com a Gemma. A resposta, na verdade, é mais simples do que parece. Ele estava se referindo a todos os internos, porque ele sabe que assim que o Mark e a Gemma saírem da Lumon, eles, claro, farão de tudo para acabar com a empresa. E a empresa acabando, os internos também acabam, já que, né, eles só existem ali no andar de ruptura e também na cabana dos internos. O Felipe me mandou essa teoria lá no Instagram do Good Nerd e, cara, realmente, pra mim, eu acho que faz sentido. Eu não acho que esse lance do Mark seja o verdadeiro Cold Harbor. O Cold Harbor é uma coisa, mas esse lance do Mark ser, na verdade, o maior experimento da Lumon é outra coisa. E meio que uma coisa completa a outra. Aliás, falando no Cold Harbor, até comentaram no Twitter, não faz nenhum sentido a Lumon fazer toda essa apresentação e terminar desse jeito, sendo que ninguém vai ver. Comentaram isso no Twitter, o Ben Stiller viu e comentou com 3 pontinhos. Ainda sobre a cena do corredor, agora que, né, o episódio saiu, alguns atores e diretores estão comentando sobre. A Bryce Lowry confirmou que aquela realmente é a Halle R e não a Helena. Pra mim, nem precisava ter confirmado porque estava bem óbvio na cena, mas sim, aquela é a Halle R. Agora, a Ditin Lutman também comentou que acha que sim. A Gemma sabia que era o Mark interno. Ela disse que nos gritos, a Gemma tentava quebrar a barreira do chip de ruptura para fazer o Mark mudar de ideia e sair com ela. Mas como eu disse, como no Mark o chip funcionou tão bem, isso não aconteceu. Ela deixou claro na entrevista que essa é a visão dela dos fatos, mas talvez não seja o que de fato aconteceu, já que, tipo assim, ela tem uma visão, mas se o Dan Erickson, que é o criador e roteirista, tiver outra, né, vai ser essa outra visão, sabe? Mas de toda forma, se ela não souber que aquele é um Mark interno, assim que ela sair e encontrar a Devon vai explicar, então sem estresse. Agora, uma coisa que ela não sabe, e nem a gente sabe, é na verdade o que aconteceu com a Gemma. A gente tem a confirmação no diálogo da Devon com o Mark interno que a Gemma foi sequestrada. Mas não sabemos as circunstâncias, como foi, nem ela sabe. Só quem sabe talvez seja o Dan Erickson e o Ben Stiller. Sobre isso, ela mesma disse que como telespectadora, não
como o que de fato aconteceu, mas como telespectadora, assim como eu e você, ela acredita que a Lumon vinha supervisionando a Gemma por muito tempo, muito antes desse momento aí da clínica. Talvez até antes dela conhecer o Mark. E eu acho que isso faz sentido, porque como a Lumon teria certeza que o Mark iria fazer o processo de ruptura e iria trabalhar na empresa logo após a morte da Gemma. Então assim, a Lumon está ali observando e analisando eles para criar esse cenário. Cara, eu acho isso completamente plausível. Mas eu queria saber como a Lumon forjou e raptou a Gemma, porque assim, o Mark fala que identificou o corpo dela, então como assim? Tem uma lacuna aí que eu acho que a terceira temporada pode responder. Falando em mistérios que a terceira temporada pode responder, eu espero que eles expliquem pra quem, né, o Irving ligava. Eu vou ser bem sincero, eu não gostei que a temporada acabou e isso não foi respondido. Beleza, o arco do Irving, pelo menos o arco nessa temporada, acabou, né, na cena do trem. Mas, pô, você plantar semente em 2 momentos, em 2 episódios diferentes, e terminar a temporada e não responder, não gostei. Assim, pra onde o Irving foi, o que vai rolar com ele, né, no futuro, aí beleza, é um gancho válido. Mas esse gancho do telefone aí eu achei sacanagem, tá? Porque assim, o John Turturro, que é o ator do Irving, pra quem não sabe, né, ele falou que quer voltar. Ele mesmo disse em entrevista, olha, eu sei muito sobre o personagem, sobre sua história e quero continuar na série pra continuar explorando tudo isso. Ele não está confirmado ainda no elenco da terceira temporada. Na real, ninguém tá, não temos um anúncio oficial do casting, mas é aquela, com certeza o Irving vai voltar. Eu acharia muito decepcionante e frustrante se o Irving saísse da série. Ainda mais porque ele sairia com muita coisa em aberto. Porque, por exemplo, além de pra quem ele ligava e pra onde ele tá indo pra fazer sabe-se lá o quê, como que o Irving sabia do corredor de exportações? Porque o Irving interno sabia porque o seu externo fazia e mandava, né, a mensagem através dos desenhos. Mas como o externo do Irving sabia daquilo? Será que antes da Gemma, outro conhecido do Irving, ou até quem sabe o próprio Irving, não acabou passando por esse corredor de exportações? E isso ficou na cabeça dele porque o Irving trabalha na Lumon há muito tempo. Ele trabalhava lá 9 anos antes dos eventos da série, sendo 3 anos só no MDR. Então, o que ele fazia antes do MDR? Seria interessante se a terceira temporada também, né, explorasse isso. Falando no MDR, um mistério que muitos acham que ficou em aberto, mas na verdade que foi respondido, é o que os outros refinadores faziam. Então, eles faziam a mesma coisa que o Mark, ou seja, trabalhavam na Gemma. Se você reparar, ali tem 5 caixinhas para colocarem os dados, e todos os 4 ajudavam a completar as caixinhas. Por exemplo, no 8º episódio da primeira temporada, Mark, Dylan e Irving já tinham completado a parte deles, menos a Halle. Ela terminou e completou o Sienna. E Sienna é justamente uma das salas que vimos lá no subsolo, ou seja, uma sala que tem uma nova personalidade para a Gemma. Então essa tá respondida, mas uma pergunta que eu gostaria que fosse respondida é: por que o pessoal que fica vigiando os refinadores são parecidos com ele? É uma coincidência até demais. Talvez a série nem responda isso. Mas, cara, eu achei muito curioso e isso até agora não saiu da minha cabeça. Falando agora na terceira temporada, sim, ela está confirmada e aparentemente não vai ser a última. Eu digo isso porque, tipo, a série foi renovada, mas em nenhum momento o Dan Erickson, os atores ou o próprio Ben Stiller falaram que vai ser a última. Então, se eles não falaram nada, é porque, né, não vai ser. Uma fala que me deixou muito, assim, com o pé atrás, é que o Dan Erickson comentou que quer terminar a série antes dos 70 anos. Beleza, válido, só que ele agora tem 41. Então assim, calma! Assim, dando a minha visão agora, tá? Nada oficial. Eu acho que Ruptura tem que ter ali 4 temporadas. Não dá pra encerrar a trama na terceira, porque né, a segunda deixou várias lacunas. Mas 4 temporadas ali fechadinha, ao meu ver, tá de bom tamanho. Agora, quando lança a terceira, não temos nenhuma data. A previsão atual mais forte é 2027. O Ben Stiller disse que não vai demorar 3 anos. Mas eu acho muito improvável sair no ano que vem, porque, né, cara, tipo, eles estão ainda escrevendo o roteiro, então até acabar de escrever o roteiro, né, montar todos os sets, gravar, editar, demora. Assim, pode sair no final do ano que vem. Mas o meu palpite é que sai no começo de 2027. Produções grandes assim tem esse padrão de lançamento de 2 em 2 anos, eu acho que seria ok.
não seria 3 anos, mas também não seria tipo ano que vem, sabe? As gravações devem começar ainda nesse ano e, claro, tendo novidades de gravação, data de estreia, elenco, eu volto aqui em vídeo e comento com vocês. Mas enquanto isso, aqui eu dou a minha visão sobre o final de Ruptura, o que eu acho sobre tudo que rolou, enquanto aqui eu comento sobre a segunda temporada de The Last of Us, que tá chegando e vai ter uma cobertura especial aqui no canal, e ter você comigo vai ser maravilhoso. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!